Até os meus 19 anos, na verdade, eu ia para a igreja com raiva, eu me batizei porque a minha mãe queria, eu fazia as coisas dentro da igreja com raiva. A única coisa que eu não fazia com raiva era trabalhar com a música. Mas mesmo assim, eu não fazia porque eu queria falar de Deus. Então eu acabava da própria Bíblia lendo aquilo que o próprio diabo queria que eu lesse. Então eu tinha 13 anos quando eu li a história do deserto e eu prestei atenção na parte tudo te darei se prostrado me adorares. Tá bom, ele é o dono daqui do mundo, Jesus é o dono do céu, mas ele que é o dono daqui do mundo. Então tudo que tem aqui ele pode me dar se eu adorar ele prostrado. Desde aquele momento, até na igreja, todo mundo estava de olho fechado, eu ficava de olho aberto. Eu só fechava o olho quando eu ia fazer oração para Satanás. Quando eu fui estudar satanismo, eu precisei estudar a Bíblia porque eu queria contestar a Deus. Eu não tive medo, eu simplesmente rasguei aquele contrato, joguei aquele punhal longe e falei para ele. Eu digo, não tenho medo de ti, muito mais tem Deus a me dar do que tu a me tirar. Se o Senhor ainda está me ouvindo, me ajuda a ser feliz. Porque eu já pedi tanta felicidade pro diabo, ele nunca me deu. Quando eu quis sair da mão de Deus, ele não tentou me segurar. Tá bom, filho, vai, né? Quando eu tentei sair da mão do diabo, foram 4 anos de muita luta. Muita luta, muito sofrimento, muito murro em ponta de faca mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. Hoje temos mais um vídeo de testemunho do nosso quadro Qual Qual a a sua Sua História? história? E o testemunho de hoje tem um pouco de música, um pouco de sobrenatural, um pouco de oração ao inimigo, né? Exatamente. Quem compartilhou o testemunho conosco é o irmão Emerson, que também já teve aqui no canal o vídeo dele publicado, e ele comentou conosco desse irmão. A gente recebe bastante história de testemunhos aqui através de vocês, e somos muito abençoados. Então, aos poucos, a gente vai gravando com as pessoas, e hoje teremos o irmão Charles. Ele é músico atualmente, e ele passou por uma experiência bem peculiar. Ele servia o inimigo dentro da igreja adventista e orava ao inimigo. Só que o que aconteceu na mente dele para que ele fizesse isso? E como que ele hoje está aqui no canal compartilhando sua história? Quais caminhos que ele andou até chegar aos braços de Cristo? Amém. Então vocês vão conhecer essa história hoje. Fica aqui conectado com a gente. Aproveita e já compartilha esse link com seus amigos, família, com seu grupo da igreja para vir conhecer essa história. E deixa aqui seu comentário, interaja com a gente aqui no chat também, tá bom? Quero convidar você agora neste momento para fazer uma oração antes de conhecermos a história do Charles. Vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez lhe agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos em adoração a Ti. Que santos anjos, Pai, possam estar aqui no nosso meio e em cada família, em cada lar que está assistindo esse conteúdo, Senhor. O Senhor venha abençoar também o irmão Charles para que ele venha compartilhar tudo que o Senhor trouxe à mente, Pai. O que o Senhor vê como importante para o nosso público, para as pessoas que estão aqui assistindo, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente as conexões também, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, boa tarde, gente. Meu nome é Charles. Eu resido atualmente em Rosário do Sul, mas sou nascido e criado na cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho 42 anos e eu hoje em dia, graças a Deus, estou de volta nos caminhos do Senhor. Mas nascido e criado dentro da igreja, desde os 5 anos de idade, sempre no Ministério da Música, só que ao longo da vida, ao longo da vivência dentro da igreja, sempre uma mãe solo, né, adventista, que não tinha um pai para dar aquele apoio ali, então ela me criou de uma forma mais rígida. E foi chegando a adolescência, foi chegando a idade de querer conhecer e descobrir o mundo. O que aconteceu? Começa a vir a revolta com as coisas que a gente não pode fazer na igreja. Só que isso foi levado a um outro patamar na minha vida. Foi elevado a um patamar muito mais alto
além do não pode, quero experimentar uma bebidinha, quero experimentar uma coisinha ou outra no mundo. Essa forma rígida como eu fui criado me fez ter uma revolta contra as coisas de Deus. Eu ia até os meus 19 anos, na verdade, eu ia para a igreja com raiva, eu me batizei porque a minha mãe queria, eu fazia as coisas dentro da igreja com raiva. A única coisa que eu não fazia com raiva era trabalhar com a música. Mas mesmo assim, eu não fazia porque eu queria falar de Deus. Eu fazia porque era a única forma que eu tinha de falar. E eu tentava fazer da forma mais mundana possível. Tentava fazer isso da forma mais mundana possível e procurava fazer isso sempre buscando a glória para mim. É eu que canto bem, é eu que estou lá fazendo a coisa direitinho. Não que Deus tenha alguma coisa a ver com isso, mesmo que sendo dentro da igreja, né? E, lógico, isso daí, esse desejo de brilhar na música, veio mesmo, já tinha o que eu acho que uns 15, 16 anos. Só que muito antes disso, por conta de toda essa revolta que eu tinha contra as coisas de Deus, ali certamente o inimigo viu a brecha para me deixar encantado pelas coisas do sobrenatural. Eu, na verdade, já era visitado pelo sobrenatural desde criança. Eu acho que 7, 8 anos. Eu via coisas que depois, com o tempo, eu entendi que não eram pessoas. Eu via vultos inclusive, tem um que me marcou muito. Toda vez que eu ia para casa da minha avó, isso eu tinha 7 para 8 anos, quando começou essa criatura a me aparecer. Eu ia para casa da minha avó, eu e minha mãe íamos nos finais de semana lá em Santa Maria, ela morava para fora da cidade, né? E sempre quando nós estávamos indo, seguidamente tinha uma pessoa que vinha nos encontrar. Só que essa pessoa nunca aparecia. E nós pensávamos, a minha mãe e eu pensávamos que era o tio, mas o tio nunca apareceu. A gente pensava então que a pessoa vinha, se escondia e voltava para casa. E depois as pessoas sempre falaram que não, nunca ninguém saiu para nos encontrar. E também tinha outra criatura que me aparecia, que era quando eu tomava banho, ficava lá esperando o pôr do sol de sexta e deitava na cama da minha avó enquanto o resto do pessoal se preparava. E na janela aparecia, sabe aqueles pacotes de mercado, os pacotes de papel pardo? Aparecia uma criatura alta, como se tivesse colocado um negócio daqueles na cabeça com os furos de rosto e nariz. Essa pessoa me aparecia e me botava a língua na janela. E eu tentava sempre chutar, só que eu nunca acertei o chute nessa pessoa. E eu dizia pro meu tio, o que sem graça tua brincadeira, eu nem me assustei. Só que isso foi muito recorrente. E ao longo dos anos, depois da minha adolescência, eu conversei com ele e falei, eu lembro quando tu fazia, quando tu me... Quando tu botava aquele pacote na cabeça para me assustar. E ele, qual pacote? Aí eu falei, ele disse, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E aí eu comecei a pensar no espaço físico da casa, realmente não teria como uma pessoa sair dali, ir lá na janela, fazer isso, vestir um negócio e me assustar, e voltar e estar na cozinha ao mesmo tempo. Né? Porque a cozinha era 2 metros que eu tinha que percorrer, e ele teria que percorrer uns 20 para fazer a volta na casa. Essas coisas aconteceram entre os 7 e 8 anos. Mas aí depois na adolescência eu comecei a entender, né, que essas coisas me seguiam desde a minha infância. O sobrenatural já me visitava, já me buscava desde a infância. E aí juntou com toda aquela revolta, com toda aquela questão de eu não querer fazer as coisas para Deus. E eu sempre estudava a Bíblia, porque eu sentava na sala no sábado à tarde, a minha mãe simplesmente vinha com a Bíblia, largava no meu colo e dizia, vai ler a Bíblia. E ela marcava o capítulo. Hoje em dia eu entendo que tudo isso era por amor. Era por medo de que eu saísse dos caminhos de Deus. A forma foi errada, mas foi por amor. Eu entendo que tudo isso era tentando me preservar nos caminhos de Deus, né? O que acontecia? Eu não estava lendo a Bíblia porque eu queria. Então eu acabava da própria Bíblia
lendo aquilo que o próprio diabo queria que eu lesse. Então, eu tinha 13 anos quando eu li a história do deserto e prestei atenção. E eu prestei atenção na parte: tudo te darei se prostrado me adorares. Quando eu li isso daí, eu disse assim: tá bom, ele é o dono daqui do mundo. Jesus é o dono do céu, mas ele que é o dono daqui do mundo. Então, tudo que tem aqui, ele pode me dar se eu adorar ele prostrado. Desde aquele momento, até na igreja, todo mundo estava de olho fechado, eu ficava de olho aberto. Eu só fechava o olho quando eu ia fazer oração para Satanás. Desde os 13 anos. E aí começou a aparecer até uma criatura que eu relatei para vocês nos áudios, que tinha a silhueta de um rapaz. Esse rapaz era sombrio, eu não mostrava o rosto. A princípio eu ficava cestroso de me aproximar dele, né? Tentar alguma aproximação. No meu quarto tinha um beliche e tinha uma mesinha, essas mesas de escola, essas classes de colégio, sabe? Que a minha mãe e meu padrasto trabalhavam na escola. E aí tinha uma classe dessas. E aí, numa noite, eu senti que tinha alguém comigo ali, mas eu levantei e fui no banheiro. Na hora que eu voltei, eu passei por essa pessoa, e eu olhei de canto para essa pessoa, deitei apavorado, fiquei só com o olho de fora, pensando: quem será essa criatura? Só que ele foi me acostumando com a presença dele. Ao longo de um mês e meio, 2, por aí, eu já estava amiguinho dessa criatura. Eu perguntava as coisas para ele, eu pedia as coisas para ele, coisas de adolescente, coisas bestas. E ele só me respondia ou com sim, ou com sim de cabeça, ou com não, né? Ele sempre me respondia dessa forma. Nunca ouvia a voz dele. Até o dia que eu pedi, pegando a luz da lua dentro do quarto, eu queria ver o rosto. E eu vi que não tinham olhos, era uma coisa totalmente deformada, um aspecto totalmente demoníaco, e eu não senti nenhum pingo de medo. Eu não senti nenhum pingo de medo. Ainda, ainda eu entendi. Não falei, não externei isso, mas pensei, né? Ah, esse é o demônio que me dá as coisas que eu peço. Desde aquela oração que eu fiz. E essa criatura foi indo. Isso daí eu tinha 13 anos. Imagina, eu fui sair da igreja definitivamente com 19. Então, eu fiquei ali dentro da igreja, mas eu era o joio totalmente, né? Porque dentro da igreja eu espalhava ideias mundanas, eu tentava, através da música, puxar todo aquele brilho para mim, para que as pessoas me vissem e viessem fazer aquilo que eu queria que elas fizessem. Aquele povo que estava na igreja naquela época, hoje em dia não tem ninguém, todo mundo saiu. Eu sei que eu, infelizmente, tive muito a ver com isso. Então, imagina o tamanho da responsabilidade que eu tenho hoje, né? Imagina a responsabilidade que eu tenho hoje de trazer esse povo de volta e ser muito usado por Deus para trazer essas pessoas de volta, porque elas estavam lá. E eu dizia, eu estava dentro da igreja ainda, mas eu dizia: eu sei que eu não estou certo, eu sei que eu vou queimar no inferno, mas tudo que tem aqui nesse mundo eu quero, e essa galera vai levar para o inferno comigo. Eu vou queimar, mas eu não vou queimar sozinho, né? E aí isso foi só ladeira abaixo. Cada vez mais fui me aprofundando, me aproximando e tendo esse contato com o sobrenatural de sempre. Tudo que eu queria, eu não pedia a Deus. Eu me ajoelhava e pedia ao diabo. Eu ainda dizia, lembra que tu falou que tudo daria para Jesus se ele te adorasse prostrado. Eu estou aqui te adorando prostrado. Então, ele não quis, eu quero. Né? Eu dizia, e realmente, muita coisa, muita coisa mesmo que eu quis ao longo de todo esse tempo,
ele me dava, mesmo eu estando dentro da igreja, porque tudo que eu pedia para Deus não acontecia. Eu não pedi nada para Deus. Aí as pessoas ainda vinham e falavam, quando eu cantava na igreja, né? Nossa, que dom que Deus te usa. Eu ficava pensando, mal sabem eles quem é que está me usando. E nossa, e a pessoa muito, muito podre, né, gente? Porque assim, eu estava usando a casa de Deus para escarnecer do nome dele. Queria aquele, eu não queria que ninguém ouvisse a palavra de Deus. Eu queria pessoas perdidas que nem eu. Eu ia me perder mesmo, ia ficar lá torrando quando Jesus voltasse, né? Por que que eu ia querer fazer isso sozinho? Aí então o que aconteceu? Isso só foi ladeira abaixo. Aí chegou nos meus 19 anos, eu tive uma experiência muito. Até hoje eu acho que foi a experiência mais maluca que eu tive na vida. Um dia eu pensei, eu digo, quem sabe se. Tô cansado disso. Ou eu quero mais, ou eu realmente vou tentar viver como um adventista tem que viver. Só que isso eu externei. Na verdade, isso eu falei em voz alta, claro. No fundo do meu coração não era isso que eu queria. Eu estava fazendo um teste com o diabo para ver se ele me dava mais coisas. Eu estava fazendo uma trollagem com o diabo para ver se ele me dava mais coisas, né? E aí, naquele momento, eu estudava na escola de dentista. E eu tinha muitos problemas, porque eu era o aluno mais velho do ensino médio. Eu tinha 19 anos. Meus colegas todos mais novos do que eu. Eles me tratavam com estranheza. Eu sofria até um bullying, sabe, de alguns. Mas eu nunca na vida imaginei revidar o bullying, discutindo, ou vou lá, vou te dar um soco, coisa parecida. Não, eu queria era destruir com a vida deles. E aí, isso aqui daí já começaram desejos de destruir as pessoas de verdade, né? Eu tinha 19 anos, já. Eu tinha entrado na vida adulta. Então, os desejos macabros só pioravam. E aí, nesse dia, eu falei isso. Ou eu vou ter muito mais desse cara que me dá as coisas, ou eu vou tentar dizer para o outro, mas isso não era de verdade, só falei da boca para fora. E aí, numa noite, pensando em tudo que me acontecia na escola, eu deitei e eu passei a noite inteira ouvindo uma coisa bufar nos pés do sofá onde eu dormia. Era um som como se fosse uma coisa brava. Aí eu ainda falei, pode bufar, eu não tenho medo de ti, e eu vou dormir. Aí eu não dormi, eu perdi o sono e liguei a televisão. No que eu liguei a televisão, estava dando o filme Jovens Bruxas, que ainda o título original no inglês é The Craft. Aquele filme é um perigo. Aquele filme mostra misticismo, mostra bruxaria, mostra. E tem coisas reais ali dentro, tem invocações reais, tem feitiços reais. Não tem nada cinematográfico. Tem muito pouca coisa ali é cinematográfico. E eu, olhando aquilo ali, eu digo, então é isso que tu quer me dar? Então é isso que tu quer me dar? Eu pedi mais? Então é isso? Quando eu falei isso daí, eu cochichando isso lá na sala onde eu dormia, aquela coisa bufando parou, chegou e eu dormi. No próximo dia eu tô indo para a escola, de manhã, e começou uma tormenta na rua. Ventania e nuvem escura e tudo, e eu sozinho na rua, né? E aquele monte de papel voando. E nisso, um dos papéis colou no muro onde eu ia passar. Quando aquele papel colou naquele muro onde eu estava passando ali, eu peguei aquele papel, e aquele papel tinha um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, virado de ponta cabeça, e estava escrito embaixo, isso pode lhe dar muito poder. Eu dobrei aquele papel, botei na mochila, e a partir dali, eu me tornei um estudante assíduo de bruxaria, feitiçaria, e lógico, né, gente? E não ia parar aí.
que a coisa simplesmente evoluiu para baixo. Porque ali eu comecei a descobrir como fazer feitiçaria, como usar sortilégios, como fazer invocações a, aos elfos, a todas as entidades que eles falam, que eu, na verdade, sempre soube que não tem nada disso, que são realmente demônios, né? Então eu sempre tratei eles como quem? Como demônios. Eu pedia pro demônio que cuida do vento, demônio que cuida do fogo, demônio que pode prejudicar a vida desse, daquele outro. Aí eu tinha o que? Eu acho que uns Charles, 25. Charles, Oi, só para diga. a gente pegar o fio aqui, eu achei interessante quando você conversou conosco dois pontos, né? Primeiro que, quando a gente lê o livro Uma Viagem Sobrenatural, o Roger Morneau, quando ele está naquela reunião... Você já leu, né, esse livro, né? Uma Viagem Sobrenatural? Sim, várias vezes. Quando ele fala sobre aquela reunião com o sacerdote, eles falam bem assim, ó, o mundo inteiro vai ser enganado pelo espiritismo. O mundo inteiro vai ser enganado por esse ato do inimigo. E aí um irmão lá do meio satânico falou assim, mas os adventistas? Aí ele fala, me desculpa, eles são tão pequenos que eu nem lembrei deles. Eles são os únicos que não conseguem ser enganados pelo espiritismo porque eles têm uma bem especial porque guardam o sábado bíblico. E é interessante, quando você estava naquele meio, as pessoas que estavam com você eram enganadas, achando que era elfos, entidades, seres benevolentes, mas você sabia que espiritismo não existe, que era demônios mesmo. Então, essa Sim, verdade você não estava sendo sim, enganado, estava literalmente aberto, sabia que era um demônio que estava adorando, né? sim. Eu sempre tive para mim que eu nunca. É o espírito de alguém que já morreu. É o espírito de uma entidade da natureza. Não, é um demônio. Sim, Né? Eu estou invocando essa pessoa que tá mexendo esse objeto aqui para mim, que tá botando esse fogo que não existia ali, foi um demônio, eu sei que foi. Mas para as pessoas virem até mim para aprender a respeito disso, para as pessoas virem até mim para usufruírem da feitiçaria que eu fazia, eu precisava mentir. Mas eu não tinha nenhum peso na consciência em mentir, eu estava trabalhando para o pai da mentira. Mentir era só o meu jeito de trabalhar, sim. né? E também E teve aí, um ponto só, não sei se já passou ou vai chegar nele, que você comentava que você sempre orava para o inimigo, né? Para que te desse capacidade na hora que você tocasse alguma música dentro da igreja, para levar o máximo de pessoas já para fora, né? vamos. Então, Sim. Aí, na verdade, isso eu fazia dentro da igreja e continuei fazendo fora também. sim. Continuei Nesse fazendo período fora mesmo que também você estava porque aprendendo essas magias, você estava na igreja adventista ainda. quando eu comecei a estudar bruxaria, eu resolvi largar de vez da igreja. Ok, Ok. ok. Resolvi largar de vez da igreja. Até as pessoas perguntavam qual é a tua religião. Eu digo, eu sou ocultista, sou um ex-adventista. Aí, então, eu decidi não denegrir o nome da igreja. Pelo menos tive a decência de fazer isso, né? Resolvi não denegrir mais o nome da igreja. Mais do que eu já tinha denegrido, né? Porque as pessoas ficavam apavoradas de saber, nossa, tu é adventista? Tu é adventista e tu fuma, tu é adventista e tu bebe. Porque eu ia para as festas escondido, lógico, que eu bebia, eu fumava. Ainda não tinha conhecido a droga naquela época, né? A droga foi fora da igreja, graças a Deus. Não cheguei a denegrir mais nesse ponto o nome da igreja, né? Mas igual, ali aos 19 anos eu realmente decidi. Numa semana eu estava na igreja, trabalhando lá no grupo da igreja, cantava num conjunto. Cantava num conjunto no coral, tinha dupla e era solista. Bem envolvido na música da igreja. Esse povo todo do grupo, a grande maioria do coral, a minha dupla, ninguém mais está na igreja. Porque quando eu saí, o que eu dizia? Por que vocês estão cantando essa música? Para essa gente atrasada, do jeito que a gente fazia, que era legal, que não sei o quê. Lógico. Eu sempre tentava colocar na cabeça das pessoas. Deixa as pessoas verem a gente brilhar. Deixa as pessoas verem o quanto a gente faz isso bem. E na verdade, né? Tecnicamente falando, hoje em dia eu entendo que eu não fazia nem a metade da metade do que eu sei fazer hoje. Claro, graças a Deus hoje eu trabalho com a pessoa certa, né? E só que assim, aquela coisa, era a luz do mundo que a gente trazia com a gente disseminava ela dentro da igreja.
Essa luz nunca foi mostrada, nunca foi por Cristo. Não. E quem estivesse junto comigo trabalhando também, eu colocava isso na cabeça. Porque a questão do poder de persuasão sempre foi uma coisa natural para mim. Eu sempre consegui entrar na cabeça das pessoas, pela questão da empatia e tudo mais, é uma coisa natural. Sempre foi não é nem um talento, eu digo uma característica minha. Eu usava isso junto com a oração que eu fazia para o inimigo. Eu pedia, usa meu poder de persuasão, me ajuda a convencer as pessoas a fazerem tudo errado. Eu não posso queimar sozinho. Tem que queimar com toda essa galera junto. Tá, então, gente, aí voltando lá para a parte dos 19 anos, numa semana eu cantava no grupo, no coral, tinha dupla, trabalhava ativamente na música da igreja. Na outra semana, eu simplesmente, era um ex-adventista e estudante de ocultismo. Com 19 anos, então, numa semana, eu cantava na igreja, no coral, no conjunto, tinha dupla, era solista, era bem ativo na música da igreja. Ou melhor, na música dentro da igreja, né? Eu cantava na igreja, mas eu não cantava música cristã, porque eu não estava cantando para falar de Cristo. Estava cantando para perverter as pessoas e ensinar uma música totalmente mundana e virada contra Deus. E aí, esse ser só ocultista não durou por muito tempo. Isso aí foi ao longo de o quê? Acho que 2, 3 anos por aí, e eu já não me satisfazia mais só com, eu sou icaniano, eu sou da bruxaria. Não. Agora eu quero conhecer os demônios mais a fundo. Afinal de contas, pensava, né? Afinal de contas, eles vivem há tanto tempo junto comigo. Eu trabalho para eles há tanto tempo que eu preciso conhecê-los mais a fundo. Lá fui eu estudar demonologia. Aí estudei bastante. Eu estudei todos os livros, todo o tratado de demonologia. Os 32 livros e mais alguns documentários que a gente tem que conhecer para ser considerado um demonólogo, né? Aí eu estudei tudo isso. E lá. E só que nesse meio tempo, eu tinha uma banda de rock. Eu entrei para uma banda de rock. E nessa banda, o povo sempre dizia, eu ali já estava escrachado, que eu não era mais nem só ocultista, eu já era um aspirante a satanista. E era o sonho da minha vida conseguir vender a alma pro diabo. Vender uma coisa que não é minha, né? Que bonito. Aí, então, era o sonho da minha vida conseguir vender a alma para ele. Só que isso ainda levou bastante tempo. Levou bastante tempo mesmo. Para eu conseguir chegar nesse ponto aí, né? E aí eu entrei para essa banda. E toda vez, antes de subir no palco, quando a gente ia decidir o repertório, sempre via músicas que tivessem mensagens subliminares, que levassem as pessoas à adoração ao diabo ou à revolta contra Deus. Eu cuidava muito do repertório. Sempre éramos eu e o baterista que cuidávamos do repertório. O baterista concordava um pouco, até por ali. Mas aí ele dizia, tinha bastante gente no show, graças a Deus. Eu dizia, graças a Deus, não. Graças a Deus, não, que tu tá cantando rock pra Deus, o problema é teu, eu canto pro diabo. E aí, no caso, as pessoas ficavam, às vezes, a banda trocou muito. Todo mundo que sabia quem eu realmente era ia saindo. Até ficar uma galera que concordava com tudo. E eu queria, na verdade, porque eu pedia, né? Eu comecei a pedir também. Eu digo, não, chega. Não quero mais gente discordando. Já que eu sou líder dessa banda, eu quero pessoas que concordem comigo. Quero pessoas que também trabalhem pro diabo. Não quero gente aqui dizendo que, cantou rock para Deus. Que isso? Não se canta rock para Deus. Eu sei que ele não gosta de rock. O diabo é o pai do rock e a gente canta rock para ele. E aí, e a minha oração era sempre pedindo para ele que ele me desse capacidade, criatividade e eloquência suficiente para conseguir entrar na cabeça das pessoas com a mensagem de que Deus não é tão bom assim e de que o diabo tem muito a oferecer. As letras, você que escrevia mesmo? Não, Você pegava a letra já não, que era blasfêmia contra Deus. sim. Todas as letras ali eu cuidava muito do repertório, porque até aquilo que parecia que falava de amor tinha que falar contra Deus
ou eu não cantava. Ou eu não cantava, eu não ia cantar nada que não fosse diretamente, né? Porque era aquela coisa, eu tinha uma missão para cumprir, uma mensagem para passar, e a única forma que eu sei passar mensagens de verdade é cantando. Eu não sou tão bom falando. Até posso me fazer inteligível, como estou tentando nesse momento aqui para contar meu testemunho para vocês, mas não é uma coisa assim, nossa, como ele é bom falando. Não, eu não sou. Eu não sou. Até nas apresentações que eu faço, eu coloco o testemunho, vou cantando um pouquinho, falo um pouquinho, porque se eu for lançar uma pregação, não acontece, né? E como eu tinha uma mensagem para passar e uma missão para cumprir, eu digo, bom, é com a música que eu vou conseguir. Sem música eu não consigo fazer isso porque eu não sei falar sem música. Meu jeito de falar sempre foi a música, né? E aí, lógico, passaram-se os anos ali, casei, tive minha filha, aí separei da mãe da minha filha, voltei para a cidade lá para Santa Maria, e quando eu voltei para lá, de novo, a música, o satanismo ficou muito forte de novo na minha veia, e ali eu voltei, porque eu meio que dei uma parada de fazer as orações. Quando eu comecei a namorar a mãe da minha filha e ela engravidou e tudo mais, porque entrou uma criança na história. E aí mexeu muito comigo, eu tentei ficar um pouco mais leve, mas a minha natureza sempre me levava a querer as coisas do diabo, Charles, né? só um detalhe. Ah, salvo engano, você comentou até que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E uma forma de Sim, você afrontar Deus era, acho que era colocando piercing ou tatuagem, uma coisa assim no corpo. piercing, tatuagens, brincos. Na verdade, assim, quando eu fui, depois dessa época que eu me separei da mãe da minha filha e voltei para lá, eu digo, não, agora sim eu quero vender a alma pro diabo e eu quero, além do poder de persuasão maior, eu quero dinheiro. Agora eu quero dinheiro. Aí eu fiz uma oração, eu cheguei em casa, me ajoelhei e pedi. E quando eu pedi isso, dentro de acho que pouco mais de semana eu estava na parada, esperando o ônibus, né? Esperando o ônibus. É... Um detalhe, um detalhe que eu sempre falo para pessoas quando eu conto esse testemunho. Gente, eu fui lá, eu fiz a oração, eu pedi e eu não pedi de novo. Eu esperei, eu confiei que ele ia me mandar. E aí, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas pedindo as coisas para Deus e pedindo, pedindo, pedindo. Ai, Deus, não me dá numa insistência. Gente, essas coisas que aconteceram comigo hoje em dia me fazem. Lógico, eu tenho todos os problemas e ansiedades e tudo mais, mas mesmo assim eu espero muito em Deus. Porque eu sempre lembro, quando eu pedi para o diabo me enviar um mensageiro, eu esperei nele. Por que eu não vou esperar em Deus? Né? E eu falo isso para as pessoas. Eu falo para as pessoas. Espere em Deus. Espera em Deus. Se eu pude esperar no diabo, por que tu não pode esperar em Deus? Né? Aí eu confiei, esperei. Passou um pouco mais de semana, acho que uns 9 dias, talvez. E eu estava na parada esperando o ônibus para ir para o trabalho. E a resposta da minha oração veio, porque eu pedi o seguinte: eu digo, envia alguém que possa ser o intermediário entre mim e ti para que eu possa fazer um pacto real contigo. Aí apareceu um rapaz muito bem trajado, um rapaz negro, alto, muito bem trajado, muito bem apresentado, uma pasta. Aí ele parou do meu lado e uma pessoa com um rosto muito bonito, mas com um aspecto totalmente diabólico, demoníaco. Eu reconheci aquilo ali. Aí ele chegou para mim e falou assim, Charles, né? E eu digo, sim, boa tarde. Eu disse, e tu? Ele assim, eu sou alguém que tem procurado. Eu digo, é a resposta à minha oração. Eu disse, então me fala o que, que eu tenho que fazer. Fala o que, que eu tenho que fazer. E aí ele me apresentou. Ele, tem que te apresentar alguém, tem que conversar com outra pessoa. Aí ele me apresentou, me marcou um horário, eu fui até um local lá na cidade de Santa Maria.
até um local nessa cidade, e aí tem um rapaz lá que ele recebe uma entidade, né? Recebe o Exu Satanã, o nome da criatura, Exu Satanã, né? E aí eu disse, tá, mas ainda cheguei e falei, só um codinome. Eu sei que tu é o próprio diabo, né? Ele, sou um enviado dele. Sou um enviado dele. Eu digo, ótimo. Era contigo mesmo que eu queria falar. Então, só me fala o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir daqui para frente e, o que eu realmente preciso, né? E aí ele me falou, bom, o que tu tem para me oferecer? Eu disse para ele, música. Eu tenho música para te oferecer. E um poder de persuasão bem grande, que é natural de mim. E aí ele falou, né? Me falou um valor, um preço, 18 milhões, se não me engano, que cairia, que eu ia adquirir esses 18 milhões em 2 semanas, mais ou menos, após o contrato assinado. E, e eu falei sobre o tempo de vida. Eu digo, tá, e o tempo de vida? Aí ele falou 10 anos. Mas eu digo, tá bom. Consigo fazer bastante coisa nesse tempo. E aí, no caso, lógico, já tinha escolhido até a forma como eu ia morrer, né? Tinha escolhido até isso. E aí, então, esse contrato é feito com a presença de um advogado. Ele é redigido por um advogado e ele é feito com a presença de um advogado ali. E aí, no caso, quando eu voltei lá nesse lugar para assinar esse dito cujo desse contrato, alguma coisa me fez ler. Isso passado 2 semanas eu voltei nesse lugar. Alguma coisa, né? Alguém muito grande, com certeza, me fez ler umas linhas pequenininhas no fim do contrato. Eu tava com um punhal prontinho para rasgar minha mão e pegar a pena e assinar o contrato com meu sangue. Tava prontinho para isso. E eu fui ler. Naquelas linhazinhas pequenininhas, quando eu levantei o contrato, ele, o que tá fazendo? Eu digo, eu tô lendo o contrato é meu, eu preciso conhecer todo ele. Eu perguntei para ele, né, depois que eu vi ali que eu tinha que entregar ou a minha filha ou o meu irmão por mais 5 milhões, que no caso ia ter 23 milhões, né, por mais 5 milhões e mais 5 anos de vida. Tá, eu tipo assim, tá, mas então quer dizer que aquilo que a gente combinou lá não vale? Ele, não, o que vale é esse contrato aí. Eu disse, não, eu me responsabilizo pela minha vida, me responsabilizo pela minha alma. Eu larguei aquele punhal, eu rasguei o contrato na frente dele. E imagina, eu estava trancado num lugar onde se ninguém ia dar falta de mim se eu sumisse dali. E eu, sem medo nenhum, punhal longe e falei, eu disse, eu não vou assinar isso aqui, porque muito mais tem Deus para me dar do que tu para me tirar. Quando E, eu falei isso para ele, e você, quando eu fa... o público também vê como é que você estava, né? Você não estava com medo naquele momento, você foi lá tranquilamente. Na verdade, como lidar com coisas diabólicas era muito natural para mim, eu nunca tive medo. Hum. Medo, nem de uma pessoa incorporada, nem de uma aparição, nada. Nada que fosse demoníaco me inspirava medo. Para mim era coisa, como eu dizia, o diabo para mim é gente de casa. Eu falava isso para as pessoas. Né? Então eu não tive medo, eu simplesmente rasguei aquele contrato, joguei aquele punhal longe e falei para ele. Eu digo, não tenho medo de ti, muito mais tem Deus a me dar do que tu a me tirar. Gente, era um lugar todo de pedra, tá? Aquela criatura deu um grito que aquele lugar tremeu. Amém. Ele falou ali, não fala esse nome aqui. Eu digo, eu falo quantas vezes eu quiser. E saí de costa pela escada dizendo, Deus, 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 eu provocando, né? Claro, quem dera que aquilo ali tivesse sido o meu retorno para Deus, né? Não foi. Ainda saí batendo boca, batendo a porta e dizendo marmelada, que não sei o que, não sei o que. Lógico, eu sempre tive a noção de que eu não devia falar isso para pessoas, porque eu colocaria a minha vida e a minha família em risco, né?
Eu tive essa noção de que eu não deveria falar e nunca falei sobre o nome dessa pessoa também. Mas a minha vontade de obter poder através de formas escusas, digamos assim, nunca passou. Nunca passou. Aí eu saí dali, em seguida eu conheci a questão dos Illuminati, que eu também sabia que era uma outra forma disfarçada de satanismo, né? E lógico, nesta época eu já tinha conhecido terreiro, eu já incorporava, né? E aí sempre, mas continuei pedindo, continuei orando daquela mesma forma que eu orava, continuei tendo dinheiro da forma que eu tinha, continuei tendo aquela capacidade de fazer as pessoas fazerem tudo o que eu queria que elas fizessem, independente de ser certo ou não, delas prejudicarem ou não, eu não me preocupava nem um pouco, só queria que as pessoas fizessem tudo o que eu queria. Nessa época eu tinha conhecido droga, que uma das coisas que me levou muito a querer esse poder, esse dinheiro todo, era que nunca me faltasse droga, né? Eu era viciado em cocaína. Então, tudo, e a minha vida toda foi. Ali sempre foi ladeira abaixo, né? Como diz o pessoal que usa droga, chega uma hora da droga que a gente fala, daqui para frente é só para trás. A minha vida foi assim, dali para frente foi só para trás. E nunca foi para pegar impulso, né? Sempre foi para regredir de verdade. Só que eu achava que aquilo era, nossa, o ápice. Por quê? Eu chegava nos terreiros, eu era respeitadíssimo, porque as entidades com as quais eu trabalhava eram criaturas fortíssimas que faziam peripécias, né? E falavam coisas que os outros não sabiam e eram adoradas, inclusive. Só que, lógico, também a minha vida virou um inferno, porque eu estava nesse meio. Então, eu era tocado de feitiçaria o tempo inteiro. As pessoas me tocavam feitiçaria para que acontecesse coisas comigo, para que eu fosse para as casas delas para buscar ajuda e acabasse ficando por lá para eles usarem as entidades que eu recebia. Porque realmente eram demônios muito fortes. Eles faziam e sabiam coisas que os outros não sabiam e não faziam, né? Lógico, eu tinha noção plena de quem eles eram, só que daí eles mesmos contavam uma história triste, por história a qual eu assinava embaixo, né? Para as pessoas poderem vir. Gente, eu trabalhava 15, 20 dias durante o mês, quando eu resolvi me dedicar somente a trabalhar com a religião, digamos assim, né? Trabalhar só com a feitiçaria mesmo. Eu trabalhava 15, 20 dias no mês, eu tinha 3.500, 4.000 sem sair de casa, sabe? Então, e continuava, lógico, sem. Fazia lá as obrigações que o povo dizia que tinha que fazer, mas isso só para mentir para as pessoas, né? Porque a obrigação que eu cumpria era aquela. Eu sempre estava prostrado, adorando ao diabo para que ele me desse tudo o que eu queria. Só que tudo isso que ele me deu dinheiro, ele me deu poder de persuasão, ele me deu status, né? Porque no meio desse povo aí eu era muito importante. E isso pro meu ego era uma coisa maravilhosa. Na música também. Eu abria a boca para cantar, o povo enlouquecia. Nossa, que maravilha, que eu não sei o quê. E entendiam, conseguiam entender a mensagem e seguidinho eu via aquelas pessoas que chegavam para exaltar o meu trabalho, vivendo a vida toda torta, da forma que eu queria que elas vivessem, que fosse contra Deus, né? E só que tudo isso em todos esses anos, é, lógico, aí nesse meio tempo também teve bebida, cigarro, promiscuidade, porque eu era uma pessoa, eu não tinha relacionamento com ninguém, mas tinha relação com todo mundo, né? Que foi uma forma, inclusive, de profanar o meu corpo. Ah, perguntou a respeito lá da profanação do corpo, né? Tá, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Primeira coisa que me foi cobrada quando eu fui para fazer o pacto. Ele disse: tem tatuagem? Eu digo: tem. Tem um pentagrama na perna.
Ele então faz tatuagem mais visível. Aí eu fiz uma tatuagem nas costas, tem uma outra na panturrilha, mais uma no dedo. Horrível. Morro de vontade de arrancar isso aqui, porque ela é muito feia. Quando eu vou fazer foto para as coisas do meu trabalho hoje em dia, eu tenho que esconder, ou se aparece, eu vou lá e tiro na edição, né? Eu morro de vergonha disso. Isso aqui é um símbolo do silencioso cortado, que eu dizia para as pessoas, isso aqui é só uma forma de mandar as pessoas calarem a boca de uma forma educada. Mas não, na verdade, isso aqui era o... Não conta para ninguém que eu realmente sou. Lá no meu íntimo era isso. Eu não posso contar para ninguém quem eu realmente sou. E eu sei o quanto eu me arrisco hoje em dia, arrisco em termos e não, né? O quanto eu me arrisco contando para as pessoas quem eu realmente era. E mostrando que isso não vale a pena de jeito nenhum, sabe? Eu sei o quanto eu me arrisco. E aí, no caso, esse cara me falou, tu tem brinco? Eu digo, não. Ele, então, tu tem que ter furo no corpo, tem que ter furo no corpo e tu tem que ter mais tatuagens. Porque tu precisa profanar o templo do Espírito Santo. Tu nunca vai. Realmente, eu nunca conheci nenhum satanista que não tenha tatuagem, piercing ou brinco. Não existe satanista com o corpo totalmente limpo. Não existe. Eles nem são aceitos. Eles nem são aceitos se eles não colocarem uma agulha permanente no corpo. Porque foi uma forma de profanação. É contra Deus, né? Inclusive, descumpre uma ordem da Bíblia também, que na Bíblia diz que a gente não deve se tatuar. Então, assim, e na verdade eu só contrariava tudo que a Bíblia dizia. Eu só agia ao contrário daquilo que a Bíblia dizia. Mas eu nunca achei. Porque, gente, quando eu era da igreja, minha mãe me forçava a estudar a Bíblia, eu estudava a Bíblia com raiva, né? Quando eu fui estudar satanismo, eu precisei estudar a Bíblia porque eu queria contestar a Deus. Então, nesse meio tempo, eu li a Bíblia 4 vezes de cabo a rabo, com dicionários, livros de história e tudo mais, junto comigo ali, para me aprofundar, para tentar contrariar a Deus. Eu sempre terminava as minhas horas de estudo diárias dizendo que raiva que eu tenho de Deus. E é interessante que, assim, Ah, na primeira vez que a gente ouve isso, né, que o outro lado, eles estudam profundamente a palavra de Deus para contrariar, né? E às vezes até sim, para nós adventistas, né? A gente tem a verdade, mas a gente ignora ela. A gente negligencia todas as verdades que nós temos, leva uma vida totalmente muito. superficial, achando que tá tudo certo, né? Mas o outro lado não brinca, né? O outro lado leva a sério isso. A gente brinca de ser cristão, né? Mas o outro lado não brinca. Isso é muito, muito forte. Sim, sim, e com certeza, imagina, olha como é que eu fazia. Eu usava textos fora do contexto para convencer as pessoas de que viver da forma que eu vivia, né, era correto. Porque olha o que eu usava, eu dizia, olha, o mar vermelho, Moisés abriu, o que aconteceu? Deus deu poderes para ele. Então ser mago não é errado. Então ser bruxo não é errado, né? Eu digo, olha lá Moisés e todas as outras pessoas que fizeram milagres, né? Só que eles fizeram em nome de Jesus. Aí eu dizia, não, viu ali, ó, Deus deu poder, como que os feiticeiros vão ser queimados? Mentira! Mentira, os poderes sobrenaturais vêm de Deus também. Aí, claro, então eu trazia as pessoas para estudarem isso. Aí, ao longo do tempo, eu conseguia ir incutindo as formas de estudar pelos celtas, maias, druidas e druidezas e bruxaria e até chegar na demonologia, no satanismo. Dizer, vai estudar que é por aí, que é esse o caminho. Eu conseguia no caso, tecer muito bem o, o tapete do abismo, né? Conseguia tecer super bem. Então eu convencia as pessoas a estudarem isso. E eu tinha até alguns seguidores, digamos assim, nesse meio tempo, né? Pessoas que vinham para mim assim, tipo, nossa, eu era o guru deles, digamos assim, né? Quem queria conhecer mais sobre o ocultismo vinha para mim.
E aí, quando eu não sabia muito ali, tipo, eu tinha dúvida, eu dizia, não, parei que eu vou chamar alguém. Aí eu chamava a entidade que eu recebia, e a entidade vinha e explanava tudo que as pessoas precisavam. Então era mais ou menos por aí. E aí, quanto àquela questão que me perguntaste, né, da profanação do corpo, era isso. Não se pode ser um satanista realmente sem profanar o corpo. Tem que profanar o teu corpo de alguma forma. O teu templo do Espírito Santo. É através de tatuagem, né? Inclusive, o próprio pacto que se faz, tem que rasgar a mão. Tu rasgou a tua mão, já é uma profanação. Tu tá te cortando de forma deliberada, né? Tá? Então, tudo que vem desse lado, né? E lógico, mais coisas. Por exemplo, olha o que era a minha vida. Alcoolismo, profanação. Cigarro, profanação. Droga, profanação. Promiscuidade, profanação. Incorporação, também. Então, era tudo isso na minha vida. Tudo isso, tudo era no meu corpo. Tudo era no meu corpo. Inclusive, eu não sei nem como que eu tenho 42 anos e que eu não tenho cara de 90, né? Que Deus é muito bom mesmo. E Deus foi muito bom comigo mesmo, eu tendo sido péssimo com ele. Então, assim, em todos esses anos, esses 20 anos que eu passei ali, fora, né? Longe dos caminhos de Deus, teve um tempo que eu senti uma coisa muito estranha. A minha tia faleceu e eu era muito apegado à minha tia. E naquele tempo eu fiquei triste, eu fiquei para baixo e tal. E eu dizia tudo que eu queria era ver a minha tia de novo. E aí veio um obreiro da igreja e foi ali, conversou comigo bastante e tal. Me convenceu, no meio do meu luto, né, a voltar para a igreja. E eu pensei, eu digo, é para. Gente, eu não tinha nem capacidade cognitiva de pensar que eu não tinha como ainda voltar, porque eu não tinha certeza, eu estava triste. Então, eu sempre digo para todo mundo: não tome decisão quando você estiver eufórico, não tome decisão quando você estiver triste. Deixa estar bem centrado para tomar decisão. Eu acho que todas as decisões da vida, e muito menos quando a decisão se trata de seguir a Cristo, né? Então, o que aconteceu? Eu fui. Em seguidinho eu estava batizado de novo. Quer dizer, eu tomei um banho, né? Aquilo não foi um batismo nunca. Eu só fui para a igreja, mas eu continuava vivendo fora da igreja. Porque eu estava na igreja de manhã, mas estava no terreiro de noite. Porque eu passava nos lugares e eu ouvia o tambor tocando, eu saía chorando de raiva, de vontade de estar lá, no meio daquele povo, me retorcendo, me reborqueando, incorporando, bebendo, fumando. E aí voltei a Santa Maria também, quando voltei para lá. Aí me encontrei com os meus parceiros da antiga também. Era na igreja de manhã e me drogando de noite, sabe? Então, assim, foram decisões. Foi uma decisão pelo luto, sabe? Então, eu não considero que esse tempo eu estive na igreja. Eu considero que, sei lá, loucura do luto só, né? Porque eu estava lá na igreja de manhã, passei com pensamentos já loucos, chegasse à noite, para eu sair e fazer as coisas que eu fazia. Tá, e aí, gente, então nesses 20 anos, durante 16 anos eu vivi ali, aceitando muito bem, querendo muito toda aquela vida que eu vivia. Só que nos últimos 4 anos, eu me dei conta de que eu era um escravo. Porque tudo aquilo que eu pensava lá na adolescência, que prisão, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, ter que fazer tal coisa no sábado, que prisão isso, prisão aquilo, quem dera todas as prisões fossem aquilo. Porque eu era tão prisioneiro, mas tão prisioneiro, que eu não me dava conta. Eu vivia naquele mundinho ali fechado e eu não me dava conta. E aí foi numa crise depressiva fortíssima que saindo, logo passando aquela crise ali, eu me dei conta de que eu não era feliz, nem um pouco feliz.
e que eu não tinha a liberdade de viver aquilo que eu queria. E viver a vida que eu vivia não me dava liberdade para nada, porque eu precisava de droga para estar feliz, eu precisava de álcool para estar feliz, eu precisava estar incorporado para ter dinheiro, eu precisava cumprir a promessa que eu tinha feito para ele de levar pessoas para ele. Eu tinha obrigação de fazer aquilo ali. E por conta disso, eu deixava de conviver com as pessoas que eu amava, eu deixava de descansar, eu deixava de comer normalmente, eu não conseguia mais dormir. Eu estava sempre ou bêbado, ou drogado, ou incorporado. E isso começou a me cansar, começou a me dar vontade de sair. Isso daí no começo dos últimos 4 anos que eu estive lá dentro. Gente, pensa na prisão, pensa na desgraça que é tentar fugir desse caminho. Se eu tentava sair, dizer, eu vou abandonar isso daqui, não quero mais essa religião, não quero mais viver essa vida. O que acontecia? Eu adoecia, eu ficava sem dinheiro, eu adoecia e precisava ir lá para o terreiro para alguém me tratar. Eu ficava sem dinheiro, eu precisava incorporar para ter dinheiro para pagar as minhas contas. Uh, sempre, 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 sempre. A minha vida foi moldada todinha para depender disso daí. Né? Aí eu estava muito triste, eu queria, aí dava loucura de beber, usar droga. E a tristeza era constante, né? Lógico, pessoa escravizada, eu me dando conta de que eu não era nem um pouquinho feliz, me dando conta de que eu não tinha liberdade de ser quem eu queria. Não tem como a gente ser feliz assim. E eu comecei a pedir por felicidade nisso, né, nessas orações que eu fazia. Para ele, eu dizia, tá, me deixa pelo menos ser feliz um pouco. Cada vez que eu pedia para ser feliz, mais aparecia motivo para eu ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar e não poder pensar. Não podia pensar. E aí, então, eu fui embora para Santa Catarina. Eu digo, eu vou lá para me aliviar um pouco dessa vida que eu vivo aqui. Vou tentar espairecer um pouco, viver outras coisas. Aí lá eu não tenho clientela de religião, lá vou tentar não beber, não me drogar. Não deu. Porque não importava o lugar do mundo que eu fosse, ele ia me acompanhar, né? Eu tinha pedido a presença dele, lógico que ele ia me acompanhar. Então, eu fui para lá. A minha questão com o alcoolismo piorou. Eu achei que lá, por ser na cidade de São João Batista que eu morava, a grande maioria das pessoas lá é evangélica, católica. Eu digo, ninguém nunca vai me procurar por essas questões de macumba, de feitiçaria. Foi uma das minhas formas de tentar fugir, né? Eu nunca ninguém veio me procurar por isso. Me procuravam. Procuravam que eu tinha clientela que eu tinha o meu trabalho normal lá, como cozinheiro, mas eu tinha um extra e bem bom, um extra bem grande, que eu gastava todinho em álcool, lá em Santa Catarina. Porque, na verdade, não era o lugar. Era eu e eram as minhas decisões, né? E aí lá eu entrei em depressão também. Lá eu entrei em depressão também, uma depressão bem profunda. Eu passei bastante mal por conta disso. E eu comecei a sentir muito mais forte do que antes desejos de morte. Muito, muito, muito desejo de morte. E tentei, lógico, né? Tentei. Eu não tentei poucas vezes o suicídio. Só que sempre dava errado. E as pessoas diziam, nossa, eu ouvia isso das pessoas que me socorriam. Nossa, tu acredita em Deus? Eu dizia, acredito, mas eu não gosto dele. Eu não gosto dele, não adianta. Ah, pois é, mas eu acho que ele gosta bastante de ti, ele tem alguma coisa pra tua vida. Eu digo, deve ter. Nunca me deu nada. O que ele vai ter pra mim agora? Claro, gente, como é que Deus vai me dar alguma coisa se eu não pedir nada pra ele, né?
Deus não é arbitrário. Ali, nessa altura da vida, eu já estava entendendo que arbitrário era o diabo. Ali eu já tinha entendido que ele era arbitrário. Porque eu não queria mais estar na mão dele, não queria mais estar fazendo aquilo. E ele me forçando a fazer sempre. Não importava para onde eu fosse, a minha vida só piorava. Eu me odiava, eu tinha raiva, eu tinha nojo de mim. Todos os tipos de disforia possíveis, com o meu rosto, com o meu corpo, com o meu cabelo, eu tinha. Nunca tive disforia sexual, graças a Deus. Sempre aceitei ser homem. Embora me envolvesse com outros homens, principalmente pelo fato de que eu sabia que isso era errado. Não por amor. Eu me apaixonei por outro cara, não. Vou ir porque eu sei que é errado. Eu sei que isso magoa a Deus. Né? Então, uh, sabe, nunca tive esse tipo de disforia, mas todos os tipos de não aceitações comigo, eu tinha raiva de mim, eu tinha nojo de mim. Então, e seguidamente eu pensava, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu preciso morrer. Eu tenho que morrer. E quando eu acordava, eu dizia, mas que raiva que dá também, que nem morrer eu não consigo. Nem para isso eu não presto. Nem para isso eu não presto. Eu tomei 2 cartelas de Lexotan com um copão de uísque, não aconteceu nada. E eu, como se fosse uma bolsa no meu estômago, eu vomitei tudo isso e desmaiei. Tomei água sanitária, não resolveu. Sanitária. Nossa, Tomei. você realmente estava decidido mesmo. E o que é interessante, Charles, você contando, é que assim, a todo momento você fazia tudo para afrontar a Deus deliberadamente. Mas em nenhum momento Sim, Deus estava punindo você, ele estava com aquele amor constantemente conservando a sua vida. E isso é incrível. sim, sim. E as pessoas me diziam, nossa, mas Deus gosta de ti. Eu disse, mas eu não gosto dele. Eu não gosto. O problema dele é se ele gosta de mim. Ele nunca me deu nada. Mas o que que eu queria que ele me desse? Dinheiro, poder, né? Ele não vai me dar isso. Hoje em dia eu entendo e glorifico muito a ele, porque ele nunca permitiu que o diabo me desse da forma que eu queria. Porque se ele permitisse, eu não estaria vivo. Eu certamente não estaria vivo. Certamente eu teria tido uma overdose, uma cirrose, teria chegado a níveis mais altos. Então, eu nunca tive tanto dinheiro quanto eu queria, porque Deus nunca permitiu que o diabo me desse. Porque ele é muito bom e ele sabia que ele precisava de mim. E só que eu tinha que entender que eu precisava dele. Só que estamos quase chegando no ponto que eu entendi que eu precisava dele. Aí, gente, eu simplesmente, naquela coisa assim, entendendo já que o diabo era arbitrário, já tinha começado a brigar com ele e dizia: eu não quero mais. Nesse meio tempo, eu já comecei em pensamento a fazer orações para Deus de novo. Aí, nesse tempo, eu já comecei a fazer orações em pensamento. E toda vez que eu me dirigia ao diabo, era para bater boca com ele, era para brigar, para dizer que eu não queria mais saber dele. Eu dizia: eu tô cansado de ti. Eu tô cansado de ti, tu me dá dinheiro, mas eu não consigo ser feliz. Tu me dá dinheiro, mas eu tô sempre doente. Tu me dá dinheiro, mas todas as pessoas que se aproximam de mim é para me sugar. Tu me dá, porque eu já não tinha mais nem, já não era mais nem respeitado por ninguém. Todo mundo respeitava o guru, a pessoa não. A pessoa não era respeitada de forma nenhuma. A pessoa era usada para conseguir droga de forma fácil. Eu conseguia, eu convenci até os traficantes a darem droga para gente, se eu quisesse. A gente ganhava. Para ter trabalhos espirituais bem feitos, que resolviam a vida das pessoas, para ter orgias sexuais. A pessoa não tinha respeitabilidade mais nenhuma. O guru era respeitado, mas a pessoa não. E eu comecei a sentir o peso disso, a dor disso, e eu comecei a me tratar como aquilo que eu realmente era. Eu dizia: eu sou um lixo.
Eu sou um lixo, eu me detesto. A pessoa que eu mais odeio nesse mundo sou eu mesmo. Eu dizia, a pessoa que eu mais odeio nesse mundo sou eu mesmo, porque. Nossa, acordar de manhã era a pior coisa do mundo para mim. Eu abri o olho e dizia: que raiva, porcaria, para que eu acordei? Seria tão bom se eu deitasse e morresse, sabe? Então, não tinha mais felicidade, não tinha felicidade nenhuma. Porque toda a felicidade que eu tinha tido até então longe de Cristo, ela foi mecânica. Ela foi mecânica ou foi química através de droga ou bebida mesmo, né? Eu achava que eu estava feliz, mas eram só momentos de euforia, nem de alegria não é, só euforia. E hoje em dia eu tenho certeza que até a questão da depressão, dos momentos de depressão foram vários, né? Que eu tive, tudo foi permitido por Deus. Porque Ele permitiu para que eu entendesse o que estava me causando aquilo ali. Mas eu precisei de 5 crises bem fortes para na quinta crise eu entender por que eu realmente estava passando por aquilo ali. Porque até a quarta crise eu ainda culpava Deus. Até a quarta crise eu ainda culpava Deus e dizia: olha o que Deus me deu. Olha o que Deus me deu. Deus só me dá isso aqui, ó. Tristeza, depressão e vontade de morrer. Tristeza, depressão e vontade de morrer. Era o que eu dizia para as pessoas que Deus me dava, né? Só que daí, então, lá em Santa Catarina, quando tudo começou a mudar, quando eu comecei a bater a boca com o diabo, fazer orações e pensamento a Deus, ali eu já comecei a me dar conta de que toda vez que eu orava em pensamento a Deus, eu saía para a rua ou eu ficava ali com alívio, uma coisa, eu sentia, eu tinha sensações da minha infância. Eu tinha a sensação de estar seguro, como se eu fosse o menininho que estava lá seguro com a minha mãe. A segurança que eu sentia da perto da minha mãe era o que eu sentia quando eu fazia a oração em pensamento de novo, né? E eu comecei a me dar conta assim, gente, eu quero isso para minha vida. É isso que eu quero. E eu comecei a orar mais. Eu comecei a orar mais, orar mais, orar mais. Até o dia que aí eu já de volta aqui nessa cidade onde eu moro hoje, eu simplesmente sentei no pé da minha cama e falei, fiz uma oração e disse assim, ah, Senhor, socorro, eu sei que eu não sou digno nem estar falando com o Senhor aqui, porque eu vivo uma vida muito triste, muito podre, eu me comporto como um lixo humano, mas se o Senhor não está me ouvindo, me ajuda a ser feliz. Porque eu já pedi tanta felicidade pro diabo e ele nunca me deu. Eu tenho pedido, faz anos que eu tô pedindo para ele para ser feliz, ele não me deixa ser feliz. E só me transforma num escravo dele. Daquele momento em diante, então, ali no próximo dia, eu já comecei a, a estudar a lição e a meditação de novo, comecei a ler a Bíblia e voltei a me ajoelhar para falar com Deus. Daí, de verdade, como eu não tinha feito na minha vida inteira, eu comecei a me ajoelhar, a me prostrar para falar com Deus, pedir para Ele as coisas. E não foi fácil. Eu ainda levei mais de ano para conseguir, de fato, voltar para a igreja. Por quê? Eu estava amarrado naquele, naquela vida que eu vivia, com pessoas que dependiam do trabalho que eu fazia para resolverem a vida delas. E aí, gente, isso ainda foi mais aquela cobrança clientela, daí e a coisa ética, né? Mas aí eu já ia pro banho para trabalhar, para incorporar no caso, né? Eu ia pro banho chorando, chorando de raiva, muita raiva, dizendo por que que eu tenho que fazer isso? Para que que eu tenho que fazer isso? Eu já não tinha mais aquele prazer de fazer aquilo que eu fazia. Eu fazia só pelo dinheiro, ou às vezes só uma pessoa parar e encher a minha paciência. Mas eu não queria aquilo ali. Eu terminava de fazer aquilo ali chorando e sentindo um peso enorme na minha consciência.
eu dizia, eu tô traindo Deus, eu tô pedindo as coisas para ele, tô fazendo isso aqui ainda. Aí, passado um ano e um mês mais ou menos, eu digo, não, chega, deu, parou. Aí veio uma menina, uma moça lá, tentou falar comigo, me pedindo para eu trabalhar para ela. Eu digo, não, eu não trabalho mais, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja, eu saí da religião, abandonei. Aí fui, falei com a senhora, que era minha cacique na época, é, realmente me desvencilhei, abri mão de tudo. Eu digo, não, Deus, isso aqui é assunto resolvido para mim. Eu não quero mais isso daqui. E aí eu me lembrei de quando eu realmente discuti com o diabo pela primeira vez. Porque foi lá que eu tentei fazer o pacto com ele, que ele me apresentou aquele contrato com as linhas pequenas, que eu disse para ele, muito mais Deus tem para me dar do que tu para me tirar. E eu fazendo aquilo, dizendo não para aquelas pessoas que vinham pedir o meu trabalho, avisando as pessoas de que eu não era mais aquilo ali, eu estava dizendo isso para ele com atitudes. E eu estava realmente entendendo que Deus podia me dar. E eu me sentia tão aliviado, eu comecei a me sentir feliz, eu comecei a sentir vontade de viver de volta. Quando eu disse para as pessoas, eu não faço mais isso, eu não sou mais disso, eu não sou mais da religião. E sempre que eu ia dizer isso, que eu precisava atender alguém para dizer que não ia trabalhar, eu fazia oração. Eu falava com Deus e dizia, dá as palavras certas para que as pessoas não se ofendam. E isso me dava uma paz tão grande, me dava alegria, sabe? Eu sentia muita alegria mesmo em poder, de fato, dizer que não no diabo, não no trabalho dele. E aí isso foi realmente me trazendo de volta, né? Só que daí aí eu comecei a sentir um desejo muito forte de ir para a igreja, de voltar para a igreja, de comungar, de estar lá, porque e aí porque toda vez que eu pegava uma Bíblia, pegava uma lição, pegava uma meditação, era no celular, eu não tinha nada disso físico. Mas toda vez que eu pegava isso, eu lia, eu sentia uma paz, eu dizia, bom, agora eu posso seguir a minha vida, agora eu posso seguir o meu dia, agora eu estou bem alimentado, agora nada vai me abalar, agora eu posso dizer não, porque até então eu não sabia dizer não pro diabo. E aí então eu um, peguei por hábito a dizer não para os pedidos dele. E isso me deixava cada vez mais feliz. Eu digo, tá aí, era essa felicidade que eu queria sentir. Segurança, gostar de mim, gostar de quem eu sou, gostar do que Deus me fez e do que Deus me dá, né? Então, isso daí foi, e eu senti aquela vontade incrível de ir para a igreja. Aí eu fui na casa da minha mãe, voltei a morar na casa da minha mãe, na verdade. Nessa casa onde eu morava, era o lugar onde eu trabalhava. Aí eu rompi a relação com a dona da casa. Aconteceu por uma coisa, por um motivo muito bobo lá, que eu rompi a relação com ela. Acabei voltando para casa da minha mãe, né? E em tudo isso eu entendendo que, na verdade, era Deus guiando o meu caminho até onde eu tinha que estar. E aí eu cheguei em casa e perguntei, terceiro dia que eu estava em casa, cheguei da rua e perguntei, mãe, tu vai no culto hoje? E ela disse, eu não ia, mas eu acho que eu vou. Que ela entendeu que eu queria ir. Aí eu fui com ela. E aí, em seguida, ela pediu para a menina, que era líder jovem aqui, que é muito minha amiga, a Lavínia, que ela era líder jovem na época. Ela pediu para a Lavínia me convidar para o encontro de jovens que tinha na sexta-feira à noite. E aí, nesse dia, o pastor daqui, o pastor Diego, ele estava aqui. E aí, ela apresentando as pessoas lá, e disse assim, e hoje nós temos o Charles aqui, que ele está aqui nos visitando. E eu falei, eu não estou visitando ninguém. Eu aqui não sou visita, né? Eu disse, eu voltei para casa. Porque o momento que eu sentei naquele banco lá e eu tive com aquele povo, eu entendi, tipo assim, o que que eu estou fazendo fora daqui?
Porque eu sentia a vontade de ir na igreja, mas ficava aquela coisa, meu Deus, vão me olhar todo torto. Eu com esse meu visual aqui, com esse piercing atravessado na orelha, vão me olhar todo torto. Eu disse, eu não vou tirar meu piercing para ir lá. Depois é um trabalhão para botar de volta. Mas já no terceiro culto que eu fui na igreja, eu não tinha mais piercing na orelha, já arranquei ele. Eu digo assim, não, não tá me fazendo falta nenhuma. Não tá me fazendo falta nenhuma. Não quero mais saber desse piercing aqui. O adorno que eu tenho que ter é interior. Eu digo, não tem enfeite melhor do que esse sorriso sincero na minha cara, né? Esse sorriso de verdade de uma pessoa que está se sentindo feliz. E, gente, vocês não têm noção de como eu ouço das pessoas para quem eu trabalhava, pessoas que eram meus clientes lá no tempo da feitiçaria, eles me encontraram e dizer assim, ó, nossa, como tu tá bem, tu parece que tá feliz. Eu digo, não, é que não parece que eu tô feliz. Eu tô feliz. E tô muito feliz. Aí eu tenho a oportunidade, eu não perco uma, graças a Deus, não tenho perdido uma oportunidade de contar para as pessoas o porquê que eu tô feliz. O que que me dá essa felicidade? Imagina, uma pessoa que a vida inteira prezou tanto por liberdade, né? Eu hoje em dia me sinto livre para ser quem eu sou e eu sei que Jesus me dá essa liberdade. Porque aí a gente, depois em sã consciência, a gente pensa, que coisa, né? Prazer, eu queria tanta liberdade. Quando eu quis sair da mão de Deus, ele não tentou me segurar. Tá bom, filho, vai, né? Quando eu tentei sair da mão do diabo, foram 4 anos de muita luta. Muita luta, muito sofrimento, muito murro em ponta de faca mesmo. E aí eu pude entender que realmente a liberdade que eu tanto busquei, que eu tanto quis a vida inteira, estava ali. Estava na frente do meu nariz, baixo do meu nariz eu não enxergava. Fui buscar lá, eu fui buscar liberdade lá na prisão, sabe? Então, como eu falo para as pessoas, eu fui buscar liberdade lá na prisão. E aí, hoje em dia, e quando eu voltei para a igreja, lógico, não é fácil também a gente ser cristão. Ainda mais sendo vivido tudo que eu vivi. Tenho muita luta, tenho muita. A gente chama aqui no Rio Grande do Sul muita pauleira mesmo, né? Aqui na minha vida. Mas, pelo menos, termino tudo, passo por tudo com felicidade de saber que em Cristo eu sou mais que vencedor. Amém, Amém. Glória a amém. Deus. Louvado seja Deus, viu? Quanto tempo, irmão, que você já está nos caminhos de Deus aí? De volta. Agora, em abril, fazem 2 anos que eu sou batizado de novo, graças a Deus. Deus Glória a seja Deus. louvado. Que bênção, viu? Olha, irmão Charlie, a gente agradece bastante aí as pessoas aí que falam conosco, trazem as histórias, inspirações. Olha esse testemunho. A gente, quando a gente anda por aí, né, as pessoas muito param a gente bastante, né? Você tem que ouvir essa história. Então, todo mundo conta pra gente uma história assim, né? E a gente recebe bastante de vocês aí, várias histórias. E, para glória de Deus, aos poucos a gente vai conseguindo gravar elas e trazer para vocês aqui. Porque um dos tripés do cristão, a gente sabe que o tripé é a oração, o estudo da palavra de Deus e o testemunhar. E o canal aqui está para exatamente isso: testemunhar, compartilhar o que Deus fez na sua vida. E o irmão Charles, a gente agradece bastante aqui. E agora, esse momento, o momento que vocês gostam aí no finalzinho, que é o momento de interação com perguntas e respostas. A gente tem umas curiosidades aqui, umas perguntas para fazer para o irmão Charles. Se Deus permitir, vai dar tudo certo. Charles, Mas, é, lá, a primeira pergunta que eu queria fazer para ti é: o que você daria de conselho hoje para os pais e para os adolescentes, mediante aquilo que você viveu, né? Mediante a vida que você teve? Como que você aconselharia os pais a ajudarem os filhos a permanecer na igreja e a não ficarem revoltados e quererem tomar um partido contrário? Porque você E, foi e, um. e aos adolescentes, né? Como que eles devem ter uma vida com Jesus para enxergar quem é Deus de fato? É porque o cristianismo não tem que ser imposto, né? Às vezes os pais, por amor mesmo, elas querem impor, mas causa uma revolta, né? Então, sim, então, gente, olha só. Primeiramente, eu falo aos adolescentes, porque é com quem eu interajo mais, com quem eu me entendo melhor.
Eu tenho 42 anos, mas mentalmente tenho 15, tá? Inclusive, eu tô na classe jovem aí, então eu entendo muito a cabeça de adolescente. Até o ano passado era líder jovem, então entendo muito a cabeça de jovem, adolescente, entendo muito o que se passa, eu falo muito essa linguagem também. E eu digo, galera, por favor, entendam uma coisa, é primordial que a gente entenda. Por mais que a mãe e o pai estejam agindo de uma forma errada, mais pesada, parece que impondo, entendam, por favor, eu imploro, entendam, é por amor. É tudo por amor e é pro bem. Eles só não querem que a gente saia dos caminhos de Deus, né? E aos pais, eu digo assim, eu como pai também hoje, a minha filha não é adventista, eu não apresentei a Cristo para ela na infância e na adolescência, ela hoje tem 18 anos. E eu tento mostrar Deus para ela como ele realmente é. Alegre, camarada, gente fina. Deus é muito gente fina. Só alguém muito gente fina para suportar tudo que a gente faz e não acabar com a nossa raça, né? E nos perdoar o tempo inteiro porque a gente dá cada mancada que a gente humano, sendo pai, não perdoaria e Deus nos perdoa, né? E aos pais eu digo que tentem mostrar os filhos Deus de uma forma leve, divertida, colorida, porque Deus é colorido, gente. Esse Deus cinzento que alguns adventistas e outros cristãos de outras denominações servem, eu não conheço e não quero conhecer. Esse Deus cinzento, sisudo, carrancudo, que só está prontinho para te julgar e te dizer que tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, esse Deus não existe. Esse Deus não é Deus. Esse Deus eu conheci com outro nome, de outro jeito, no outro lado, né? Então, assim, para adolescente e para jovem, a gente tem que mostrar Deus dessa forma. É esse Deus que te diz que tudo, que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo é conveniente. E a gente tem que mostrar o porquê, mas de uma forma leve. Não, tu não pode. Não jogar uma Bíblia no colo e vai estudar, vai fazer oração. A gente tem que ensinar o jovem, o adolescente, a criança, a ter uma convivência com Deus, mas uma convivência gostosa, como com alguém da família, né? Só que muitos pais não têm esse discernimento. Eu tenho esse discernimento porque eu passei por uma situação do qual Deus foi me imposto e me era mostrado de uma forma que ele era detestável. Ele estava prontinho para me julgar e eu ouvia de pessoas dentro da igreja, tá? Olha, Deus castiga, hein? Gente, não façam isso nunca, por favor. Deus não castiga, quem nos castiga somos nós mesmos. As nossas atitudes erradas contra Ele que acabam vindo contra nós, né? Então é isso que eu tento mostrar para minha filha, tento mostrar para outros adolescentes, para outros jovens, que eu lido muito com jovem e adolescente. Como eu falei para vocês, minha idade mental é 15 anos, 15, 16 anos. Gente, se me vê na rua por aí, eu tô no meio dos adolescentes. Eu tô lá com a galerinha que fala, tipo assim, tá? E eu consigo, graças a Deus, ter uma interação muito boa, falar muito a linguagem deles e dizer, gente, Jesus é muito show, sabe? Então, aconselho aos pais que entendam isso. Entendam essa idade da revolta e não revoltem os filhos contra Deus. Revoltar os filhos contra o mal. Isso sim. Mas entender Jesus de uma forma leve. Porque Jesus é leve. Jesus é leve. Jesus não é essa criatura, esse ser. Essa criatura não é esse ser. Vou te punir se você fizer tal coisa, porque você não pode fazer isso. Falar para um adolescente não pode é a mesma coisa que dizer agora eu quero que você faça. Exatamente, exatamente. É interessante que recentemente a Adri que eu estivemos no congresso, né? E o palestrante, ele trabalhou em Hollywood também, né? E ele falou uma coisa bem interessante, que vários filmes de Hollywood mostram Deus como um Deus tirano.
as coisas do mundo como uma coisa muito boa, gostosa. Então, assim, quem consome muitos conteúdos começa a ter a chave virada, para assim, olha, Deus é um Deus tirano, um Deus mau, e aqui é uma coisa muito gostosa, muito melhor. Então, assim, é como você falou, você viu um filme e através desse filme despertou em você desejo de falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, cuidado Sim, com as sim. avenidas da alma, né? As avenidas da alma que nós temos à disposição, cuidado com, filtra, né? O que você vai querer ver, assumir, porque tudo isso influencia, né? E eu até. E para quem quer coisa, Pode dizer, pode dizer. para quem quer coisas divertidas, quem gosta de série, filme e coisas desse tipo, né? Gente, tem tanto canal bom, tem tanta coisa boa cristã e que é muito divertido. Por exemplo, eu consumo de monte Felícia Clay. Nossa, tem muita série gostosa, divertida, para rir, para se emocionar, para criar tensão e tudo mais. E no final tem uma mensagem maravilhosa para a gente, trazendo Cristo de uma forma gostosa que a gente gosta de ver, né? Então, para os jovens e para os adolescentes, principalmente jovem e adolescente, que gostam muito dessa parte, Felicity Play é uma recomendação que eu dou. E Exato. eu ia comentar que eu complemento isso falando qual é a representação de Deus que você mostra para as pessoas através da sua vida, né? Como pais, né? Os pais, eles é como se fossem, principalmente para quem é mais criança, né? Como se fosse Deus na vida deles, né? Porque é a autoridade que eles veem ali, né? Então, o jeito Exatamente. como você trata o seu filho, o jeito como você fala com ele, como você educa, como você demonstra amor, é a imagem que ele vai criando do Deus lá no céu. Então, como é essa imagem que você representa, né? E aí, para todas as pessoas, né? Nós devemos ser representantes do caráter de Cristo. Qual é o caráter que eu estou mostrando para as pessoas, né? É que ele é Deus de amor, né? Exatamente. O cumprimento da lei é o amor. Exato. Paulo já falou isso, né? Então, a gente expressa muito isso. O que o Charles falou é muito interessante, muito importante, né? A gente começar a ver Deus como realmente é, e não como vendem para nós, né? Você tem que ter aquela experiência com Deus para você ver o que Pai é amoroso e misericordioso, né? A gente começa sempre fala, a Drica sempre fala isso, né? Que Deus, ele nos ama tanto porque a gente é rico, porque assim, a gente tem saúde, consegue respirar, consegue ir no banheiro, consegue comer. Quantas pessoas hoje não conseguem fazer isso? Algo simples nós ignoramos, mas é uma bênção. Muitas pessoas não têm esse privilégio, né? E a gente tem, então a gente tem muito graças Exatamente. a Deus, né? Eu convivo com isso todos os dias, eu sou cuidador de idosos, né? Uau, aí, exatamente. Você vê na Imagina. prática. Exato. Sim. Charles, sabe o que eu queria falar agora? Trazendo um pouquinho mais para atualmente, né? A gente sabe que você tem um dom aí da música, né? E eu queria fazer duas perguntas finais para você relacionado a isso, tá? Que uma seria, você que esteve nesse outro lado, né? E você viu como que era adoração para o inimigo, como que era preparação, tudo mais, né? Como que nas igrejas a gente poderia adorar a Deus verdadeiramente, sem adorar o inimigo? Porque às vezes as pessoas fazem deliberadamente, às vezes por ignorância, né? Mas como adorar a Deus corretamente, né? Pela sua experiência aí. Então, gente, eu sempre fui, e eu falo para as pessoas também, sejam instrumentos. Você não é a estrela é Cristo, tá? Você é só a tela na qual essa estrela está sendo mostrada. Então, o que eu sempre faço antes de cantar? Eu fazia isso lá quando eu era roqueiro, né? Quando eu era roqueiro, isso para mim era uma coisa natural, né? Mas é, eu fazia muito isso quando eu era roqueiro. Então, eu era um instrumento ali para mostrar a estrela, né? Caída. E hoje em dia, toda vez que eu vou cantar, toda vez que eu vou compor, que eu vou gravar, qualquer coisa que vá usar a minha imagem, o meu nome, eu sempre digo, Senhor, isso é teu, é sobre ti, é para ti, te mostra através de mim e me usa.
E sempre que eu falo para as pessoas assim, eu digo, pede que Deus te use naquele momento e entende. Foi Ele que te deu a voz, foi Ele que te deu a capacidade de falar em pé ou sentado, ou do jeito que tu estiver. Ele te deu a capacidade de estar em frente àquelas pessoas ali, né, em frente àquela audiência, seja ela virtual ou presencial, mas foi ele que te deu aquela capacidade, essa oportunidade. Mas não é para tu falar sobre ti ou mostrar apenas que tu canta bem. Tu é músico, tu é músico, tu é cantor, tu tem que cantar bem. É só tua obrigação, né? Só que nisso daí tem que exaltar a Deus porque tu tem esse dom e agradecer a Ele, é, espalhando a mensagem de que Ele cura, Ele salva, Ele vai voltar, dele para Ele, sobre Ele, por Ele. A gente é só instrumento, porque se Deus quiser, se ele achar que eu não estou fazendo bem o meu trabalho, se ele quiser, ele pode muito bem dizer, não, peraí, vou tirar a tua voz. Eu que te dei, vou tirar a tua voz. Né? Então, em forma de gratidão, a gente entregar por completo a nossa vida em tudo, em todos os momentos, sabe? Então, eu sempre falo quando eu converso com outros músicos, às vezes eu vejo uma pessoa ou outra querendo dar uma enaltecida no próprio ego, no próprio nome. Eu digo, não, gente, nós somos só instrumentos. A gente é apenas a tela que mostra a estrela real, tá? E lógico, a gente tem que cuidar e limpar muito bem essa tela e pintar muito bem essa tela na vida, no dia a dia. Pra não chegar lá na frente da audiência e as pessoas olharem e dizer assim, ó, tu não é o que tá cantando. Amém, amém. E Charles, para complementar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre como as pessoas podem conhecer mais o seu ministério, por onde elas podem te contactar, o que é que você faz de ministério em si. Bom, então, gente, como eu falei lá no começo da entrevista, né? A minha forma de falar é a música. Eu, hoje em dia, tenho um trabalho na música que eu relutei muito, muito, muito. Desde que eu voltei para a igreja, eu me sentia cobrado. Eu fazia muita coisa dentro da igreja, mas sempre terminava frustrado com aquela sensação assim, aquela voz na consciência, hashtag Espírito Santo, né? Dizendo, não foi isso que eu podia fazer. Aí, então, quando eu parei de fugir, aí eu realmente fui lá e disse, não, então eu vou encarar essa questão de que eu preciso cantar para mostrar para as pessoas o que Cristo fez por mim, quem ele me tornou hoje e que ele pode me melhorar ainda e melhorar a vida das pessoas, porque tem muita gente se sentindo imperdoável, gente. Tem muita gente que não foi nem na esquina e acha que foi no outro lado do mundo que não pode mais voltar, tá? Se eu pude voltar, me sinto perdoado e digno de falar, quer dizer, digno eu sei que nós não somos, né? Mas me sinto no direito de falar sobre a palavra de Deus, cantando e tendo essa gratidão toda, todo mundo pode. Então, eu tenho um trabalho no Ministério da Música. Nesse primeiro momento, eu estou com um musical chamado Volta para Casa, que inclusive foi lançada a música tema, Volta para Casa. Está lá nas plataformas digitais, Charles M2. No Instagram também, Charles M2 OFC. É só me procurar lá. Eu tenho um canal no YouTube também, tem algumas reflexões. Eu vou voltar a trabalhar com esse canal agora, dentro de poucos dias. Tem reflexões bíblicas sobre coisas do cotidiano e música também. Tem um clipe da minha música, da primeira música, Vem Descansar. E eu vou fazer das outras também, ao longo do tempo. E conforme der tempo, né, gente? Também. Então, assim, aí as pessoas podem me contactar também. Também tem meu WhatsApp, 55991 25 7770, tá? Quem quiser me contratar, me chamar para ir cantar na sua igreja, no seu evento, para contar meu testemunho também, vou com todo prazer. Estamos aqui para servir, para falar de Deus e para apressar a volta dele. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos deixar todos esses contatos tá na descrição aqui do vídeo para que você possa entrar em contato com o Charles, poder conversar um pouco mais com ele, tá bom? E Exa- conhecer o trabalho que ele tem feito. Exatamente. E quem indicou aqui o Charles para nós foi o irmão Emerson. A gente manda um abraço aqui para ele. O Emerson já esteve conosco também, compartilhando sua história. Chama O Menino que Viu a Adeus. Deus.
Exato. Vou colocar thumbnail para vocês verem aqui também acessarem. E para finalizar, o William queria compartilhar uns salmos, né? Sim, Que tem exatamente. isso. Exatamente. Quero compartilhar com vocês aqui uns salmos, que é um salmos que eu leio diariamente. É um salmos que o Roger Morneau chama os Salmos do Poder, né? E quando você lê esse salmo, você entende por quê, né? Então eu quero ler para vocês aqui esse lindo versículo. É Salmo 103, versículo 1 a 4, depois 10 a 14, tá? O que que fala aqui, ó? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida de perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Amém. Amém. Charles, você poderia fazer uma oração para a gente encerrar esse momento, por favor? Claro, com certeza. Oremos, então. Querido e bondoso Pai, que habita nos altos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado por esses momentos nos quais nós podemos conversar e falar sobre o teu poder, sobre o teu amor e principalmente, Pai, sobre o perdão que o Senhor pode dar para cada um de nós e quanto o Senhor pode nos usar, tua obra, para o teu trabalho. Pai, nós pedimos que cada um de nós aqui possa ser um instrumento nas tuas mãos e que cada pessoa que ouvir este e outros testemunhos possam vir a ter o desejo de se entregar a ti e viver para ti, Pai. Senhor, nos ajuda a estarmos prontos para quando tu voltar, para que nós possamos todos ir para o céu contigo e ver a eternidade do teu lado. Que seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, pessoal. Que história linda. Ver como Deus ele não nos aprisiona. Quando ele relatou que quando ele decidiu sair dos caminhos de Deus, Deus não o puniu por nada, mas quando ele tentou sair dos caminhos do inimigo, ele sofreu tanta retaliação, tanta é, Opressão, né? opressão, isso, essa é a palavra. Mostra pra gente como Deus é um Deus misericordioso, como Deus é um Deus de amor e como Deus respeita as nossas decisões. E é interessante que ele era livre, foi para o mundo ser aprisionado, achando que lá era a liberdade, e quando ele retornou, isso fez sentido para ele. Ele viu que ele já estava livre e era liberto. Então, se você quiser sair dos caminhos de Deus, Deus vai deixar você ir, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Só que lá você vai por uma prisão de inseguranças, de ansiedades, e com Deus, Ele está do seu lado, te suprindo. A gente leu agora há pouco o Salmo 103, é um salmo que eu convido você a lê-lo constantemente, diariamente, em seu culto matutino, que é um salmo realmente do poder. E complemento, inclusive, para você ler com o capítulo 27 de Mateus, os versos 24 a 54, que é conhecido como o capítulo do poder pelo Roger Morneau, porque esse capítulo vai fazer você refletir sobre o sacrifício de Cristo por você e lembrar constantemente que Deus já te ofereceu o perdão, não importa onde você tenha ido, tá Amém. bom? Que Deus abençoe a sua vida. Convido você a orar pelo Charles e pelo ministério dele. E nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e Até mais, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau.